Olá, boa tarde, pessoal. É muito legal eu estar aqui hoje, né? Minha primeira live sozinha. Já fiz outras lives, mas essa é minha primeira live e o tema dessa live é: Mãe, não é você que está falhando, é a fase que é muito desafiadora. E fico muito feliz que tem gente entrando aqui na live. Ai, que legal! Olha só, pessoal, sejam bem-vindos. Fiquem comigo por aqui. Convidem mais pessoas que vocês conhecem, que sejam mães, que sejam pessoas que gostariam de ouvir um pouco mais dessa questão de ser mãe. Como é desafiador ser mãe nesse momento que nós estamos vivendo, não é mesmo, pessoal? Bom, então eu vou começar primeiramente falando para vocês. Quem não me conhece, eu sou a Alessandra, né? Eu sou psicóloga, sou pedagoga e psicopedagoga. Gente, eu tive muita sorte na minha vida de poder, nesse percurso todo que eu percorro aí há já quase 30 anos, ter tido essa sorte de ter começado a minha carreira como pedagoga, onde eu tive muitas experiências com crianças, com adolescentes. Comecei como professora de educação infantil, crianças pequenininhas, então isso me deu uma experiência muito gostosa. E depois disso, fui evoluindo para ensino fundamental, trabalhei com ensino médio, e em todo esse meu percurso, no meu trabalho, eu também fazia um trabalho de orientação de mães. Eu gosto muito desse trabalho de orientação de mães. Então, é uma coisa que sempre mexeu muito comigo e me tocou muito, fazer esse trabalho de orientação de mães, né? Então, na minha experiência, além de ser profissional, porque daí eu percorri toda a minha experiência na área clínica, enfim, com crianças, adolescentes e mães, daí eu também fui mãe, né? Porque eu sou mãe também, eu sou mãe da Maria Vitória, que tem 21 anos, hoje já é uma mulher, já é adulta, já faz faculdade, e da Aurora, que tem 13 anos, que está passando por esse período que também, para mim, não deixa de ser um desafio. Porque de nada adianta, gente, você ter toda a formação do mundo, mas naquele momento você é mãe e você também tem desafios e você também tem que cumprir com algumas exigências que em alguns momentos chega para você e você tem que dar conta e de repente não é tão simples assim. Mas vamos lá. Eu preparei aqui algumas coisas para vocês, né? Pode ser que agora muita gente não esteja entrando nesse momento, mas as pessoas vão entrando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E para quem depois for assistir a nossa live, né? Porque ela vai ficar gravada e daí a pessoa vai poder assistir a live e poder escutar um pouquinho do que eu estou falando aqui hoje para vocês. Então vamos começar assim, né? Três coisas que são muito importantes em relação a essa situação das mães, né, gente? As mães de hoje, não só de hoje, eu acho que de antigamente também, mas hoje parece que a coisa está um pouco mais evidente. As mães, elas sentem uma culpa e uma exaustão, é a culpa e a exaustão materna. E essa semana eu sempre estou lançando perguntas, caixa de perguntas, aí eu lanço enquetes, né? E essa semana eu lancei uma enquete e me causou uma certa preocupação. Eu vou até colocar aqui para vocês, olha só. Essa enquete aqui, vocês vão conseguir ver aí. Eu vou ficar mais para cá, aqui em cima para não atrapalhar. Olha lá, mãe, você se sente cansada e acha que está falhando? Olha lá. Então aí eu coloquei três possibilidades. Sim, sempre estou assim, né? Ali o emoji tristinho. Faço o que eu posso, também um pouco triste, e depois não, sinto que eu estou no caminho certo. Daí, no sim, sempre estou assim, 20% das mães colocaram que elas se sentem sim, falhando, cansadas, exaustas. Já uma coisa que me chamou a atenção, ó, tem mães que estão conseguindo ir no caminho certo, sim, que bom, gente. Nós temos uma luz no fim do túnel. Então é possível,
né? Que a coisa, que a gente consiga lidar com essas situações de exaustão, de situações de desafios na nossa jornada de mães. E a grande maioria que está aí, olha, eu faço o que eu posso. E olha, é isso mesmo, mães. É fazer o que você pode. É fazer dentro do seu limite. Quem falou para você que você tem que ser perfeita? Ninguém falou para a mãe que a mãe tem que ser perfeita, que ela tem que atingir uma perfeição e fazer tudo certo, tudo para o filho naquele momento, que é aquela hora que ela tem que dar conta desse recado. Não, não tem. Alguém falou para você? A professora da escola falou para você que você tem que ser perfeita? Seu marido falou para você que você tem que ser perfeita? Sua mãe? Não, gente, é que muitas vezes nós nos cobramos dessa perfeição enquanto mães. A gente acha que por ser mãe, nós temos que fazer tudo da maneira mais perfeita possível e fazer com que as outras pessoas que estão ao redor observem que nós estamos ali, fazendo o nosso papel da maneira que deve ser feito. Mas quem tem o domínio em relação àquele filho é você, mãe, não é outra pessoa. Siga a sua intuição. Então, ali, essas mães, olha lá, 60% elas fazem o que podem. E tá tudo bem, é fazer o que você pode mesmo. É dentro do seu limite. A gente não pode ultrapassar esses limites é, porque ultrapassando os nossos limites, a gente acaba muitas vezes adoecendo e acaba sendo perigoso para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental. Então eu volto dizendo ali, né? Você tem que tirar esse peso de você, onde você acha que você tem que ser perfeita. Ninguém está cobrando isso de você. É você mesma que está se cobrando. Então, vamos parar com isso. Por que se cobrar dessa forma não vai fazer bem para você, e não fazendo bem para você, automaticamente você não consegue educar o seu filho. Aí fica pesado, né? Aí fica muito mais pesado. Deixa eu tirar aqui. Ok, voltei aqui. Olha só, bastante gente entrando, tô vendo nomes conhecidos aí, que legal. Olha só, Lilian, Matheus, Isa, Prof. Michele. Oi, Mi, tudo bem? Tá por aí também? Que legal. Gente, se tiverem algumas perguntas, algumas coisas para já irem colocando e interagindo comigo, podem colocar, tá? Fiquem bem à vontade e eu vou olhando aqui e vou respondendo e a gente vai batendo um papo também. Então, voltando a essas questões importantes em relação a essa falha, né, que a gente acha que tem em relação a essa nossa. Nós somos mães e achamos que estamos falhando, mas o desafio é muito grande, né? Em alguns momentos a gente não percebe algumas coisas que estão muito ali claras na nossa visão, na nossa vista. Olha só, quando a gente tem o nosso filho, e aqui muitos casos, muitas perguntas que vieram para mim essa semana foi em relação à adolescência, mas a gente pode adaptar para qualquer fase da nossa jornada de mãe, né? Desafiador, não é só ser quando você tem filho adolescente, quando nasce o bebê na sua mão, você pega aquele bebê no seu colo. Quer desafio maior? Eu costumo dizer que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Porque aquela mãe nasceu naquele momento também que ela está pegando aquele neném no colo. Quando a criança está crescendo e começa a fazer perguntas, que às vezes a mãe fica um pouco, tem um pouco de dificuldade de responder sobre sexualidade, por exemplo, né? Às vezes acontece a dificuldade de responder por medo do que eu devo falar, né? É agir com naturalidade, né? Então, assim, então, falando disso, quando a gente acha que os nossos filhos que não está encaixando ali aquela comunicação, é porque a gente às vezes não olha para o nosso filho, para o comportamento desse nosso filho, como uma forma de comunicação. Então, quando eles estão fazendo alguma coisa em relação a nós, a gente já vai achar que pode ser uma afronta, pode ser um desafio, uma desobediência, mas não. Na maioria das vezes, eu trouxe minha água aqui, porque às vezes falha a garganta aqui, tem que tomar. Na maioria das vezes, é a comunicação.
Os nossos filhos estão estabelecendo uma comunicação com a gente. Então, assim, a gente tem que olhar para esse tipo de comunicação. Mas tá bom, Alessandra, que comunicação é essa? Então, quando meu filho faz uma birra, ou quando, no caso, o adolescente sai batendo a porta, ou você pergunta alguma coisa para ele, ele não responde. Então, tudo isso é uma forma de comunicar. Ele está se comunicando com você. E não tá querendo desafiar você enquanto mãe. Não, ele está querendo se comunicar, e daí vai de você, ao invés de brigar ou se calar também em alguns momentos, é tentar entender o porquê, naquele momento, ele está trazendo esse comportamento para a relação de vocês. Então, a gente tem que sempre estar muito atenta nos sinais que eles dão para a gente, nesses comportamentos que eles trazem nas nossas relações, né? Só que para uma mãe conseguir entender, conseguir estabelecer essa relação, conseguir conversar com esse filho, com essa filha, qual que é o que é principal que a mãe precisa fazer? Ela tem que se fortalecer. Eu costumo orientar na clínica, tanto em relação aos pacientes quanto em relação às mães, eu sempre digo, tem que se fortalecer. A pessoa precisa fortalecer o seu lado emocional. E as mães, muitas vezes, os pais, as mães, eles não se colocam como prioridade em relação a muitas coisas, né? Se eu fosse lançar aqui agora a pergunta, você se coloca como prioridade? Dificilmente as mães se colocariam aqui como prioritárias nessa vida familiar. Sempre coloca o filho em primeiro lugar, ou com a casa, né? E acaba que ela vai ficando lá para o final da fila. Mas é importante, a mãe precisa, você precisa se priorizar, porque daí você estará conseguindo, porque você priorizando você, fazendo uma atividade física, cuidando da sua saúde, fazendo coisas que você acredite que sejam assim prazerosas para você, você consegue lidar melhor com o comportamento às vezes inadequado do seu filho, porque na maioria das vezes eles podem tentar desafiar você para conseguir alguma coisa que eles queiram. Então, assim, não é fácil a gente identificar, mas existem caminhos. Lembra na enquete que eu acabei de colocar para vocês? Tem mães que estão conseguindo lidar com esses desafios numa boa. Então, opa, tem luz no fim do túnel, gente. Então, existe essa possibilidade. Tem como fazer, né? Então, assim, quando a gente lida com tudo isso, com essa culpa, com essa exaustão, eu vou dizer para você assim: você está assim, mãe, porque você se importa com seu filho. Só que existe um outro caminho que você não precise ficar tão sobrecarregada. Existem outras maneiras que você pode abordar algumas situações que você não precise ficar tão sobrecarregada. É claro que você se importa com seu filho, é claro que você cuida da sua filha, mas existem maneiras de fazer isso que possibilitem que você cuide e mantenha uma saúde mental boa. Porque se você ficar mal, se você não está bem, como que você vai conseguir educar o seu filho, né? Essa é uma questão muito importante. Tá, Alessandra, tudo bem, mas existe uma explicação. Então, assim, para ser breve aqui na live, não podemos aprofundar muito teorias, mas assim, dentro da infância ou da adolescência, são fases que a criança, o adolescente, eles estão se desenvolvendo. E principalmente a infância, né? Mas no adolescente também. Existe uma dificuldade de regular as emoções. Olha só, se nós, como adultos, temos dificuldade em regular nossas emoções, muitas vezes não sabemos nomear as emoções, não sabemos dizer o que estamos sentindo, ou temos medo, né, de dizer aquilo que estamos sentindo, como é que a criança que está vindo ali, que não tem o repertório que nós temos, porque nós, enquanto adultos, temos um repertório muito maior.
Independente da vivência, independente de formação, nós temos uma vivência. E a criança, o repertório dela é menor. O adolescente também está em processo de desenvolvimento, gente. O adolescente não é um adulto miniatura. A criança também não é. Muitas vezes são tratados assim. Então, assim, esses adolescentes, essas crianças, elas não sabem regular essas emoções. Claro, aí não vão saber lidar com o quê? Frustração. Não vão saber esperar, não vão conseguir entender muitas vezes o que você está tentando passar para elas, que você gostaria, mas elas não conseguem entender, e daí vem o problema de ruptura nessa comunicação. Ninguém se comunica. Aí vira o caos, né? Aí é filho brigando com os pais, aí é mãe achando que o filho está se afastando, e daí, quando o filho começa a se afastar, ou ele grita, ou ele esperneia, bate a porta, a gente acredita que ele é mal educado, a gente acredita que ele é mal criado, né? Mas quem está criando esse filho, gente, somos nós. Quem está educando? Nós estamos educando, né? Então a gente tem que buscar maneiras de tentar melhorar essa relação. É fácil? Claro que não. Ninguém falou que seria fácil, mas é possível, né? É possível realizar de outras maneiras para que a gente não sofra tanto nessa relação. Porque eu sei, gente, não é fácil, né? Eu sou mãe também, e já ouviram aquela casa de ferreiro espeto de pau? E muitas vezes também já aconteceu de eu errar com as minhas filhas. Só que o que nós temos que entender? Não tem problema errar. Errar vai acontecer, mas a gente pode voltar atrás. Mãe, você pode voltar atrás. Você pode dizer para o seu filho: olha, eu acho que eu errei. Olha, eu acho que eu exagerei, né? Nessa hora não estava legal, não era assim que eu deveria ter falado. Você consegue estabelecer um vínculo muito mais forte, porque o seu filho vai entender que você está sendo humilde com ele em dizer: eu também, como mãe, posso errar. Você também, como filho, pode errar, como filha, pode errar. Mas daí para frente, vamos tentar acertar, né? O que nós podemos também fazer, né? Eu diria que um passo para isso é tirar de você esse peso, né? Que eu já falei, de querer ser perfeita. Não dá, né? Olhar, então, como eu disse, para o seu filho, para o comportamento do seu filho como uma comunicação, né? E se fortalecendo, vamos revisar aqui, se fortalecendo, sabendo que cuidar de você não é luxo, mãe, é prioridade. Assim você consegue estar mais forte para lidar com todas as emoções dos seus filhos, com os desafios que estão por vir aí pela frente, tá? Eu trouxe aqui também, porque eu acho que eu gosto muito de questões práticas, né? Não adianta eu ficar aqui falando muitas coisas, se eu tenho vivências que podem ajudar vocês, né? A teoria é linda, eu amo a teoria, e por causa da teoria, hoje eu consigo estar aqui para falar para vocês isso que eu estou falando. Mas a prática, né? Eu vou brincar aqui com vocês, que essas coisas que eu vou passar aqui, tem o carimbo, né? Tem o selo de qualidade da Alessandra, né? Então você pode fazer que deu certo. Em alguma vez já deu certo nessas minhas vivências de escola, orientando mães, orientando adolescentes, porque os adolescentes também me procuram. Eles me procuram ali no direct, perguntando coisas que eu posso ajudá-los. Adolescentes que eu já trabalhei anteriormente, né? E alguns que me procuram aqui nas redes sociais porque estão angustiados, eles precisam falar com alguém. E muitas vezes eles não conseguem falar dentro da própria casa. E isso é preocupante, porque quem é a pessoa de maior vínculo que deve ter com o filho? É o pai e a mãe. E muitas vezes esses adolescentes não estão conseguindo esse diálogo, né, com os pais. E a gente tem que tentar
melhorar nesse sentido. Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu abri uma caixa de perguntas essa semana e vieram perguntas muito interessantes, inclusive tem pergunta de adolescente, né? Eu sou adolescente falando lá e trouxe uma pergunta para mim e eu vou responder aqui também, porque essa pergunta de adolescente eu acho bem interessante, ajuda as mães para entender como é que esse adolescente está pensando, o que está angustiando esse adolescente, né? Então, eu tenho aqui duas que foram do direct, que eu vou colocar aqui primeiro, e depois eu vou colocar aí para vocês as perguntas da caixa de pergunta. Então, assim, a primeira pergunta no direct, olha só que interessante. Às vezes me pego chorando sozinha, essa é a mãe falando, achando que não estou dando conta. Olha a angústia dessa mãe, gente. Faço de tudo, mas parece que estou perdendo meu filho para essa fase difícil da adolescência. Aí ela coloca assim: Alessandra, isso é normal, né? Olha só a angústia dessa mãe, achando que ela está errando em todo esse processo, gente. Imagina você chegar, o filho adolescente, deve ter ela não colocou a idade, mas deve ter lá os seus 15, 16, não sei, e você chegar nessa fase da sua maternidade achando que você só errou e que você não acertou em nada, né? Aí, assim, o que eu poderia falar para essa mãe? Que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E chorar não é fraqueza, tá? A mãe que em alguns momentos vai lá tomar o seu banho, né? Na adolescência já consegue ficar sozinha no banho, né, gente? Porque com os filhos pequenos, às vezes nem no banho a gente consegue, né? Até para fazer xixi, às vezes tem filho lá batendo na porta para ficar junto com a mãe, né? Acho que quem é mãe aí, que está me ouvindo, está conseguindo se identificar com isso, né? Que é bem assim. Mas aí tem mães que lá naquele momento do banho, né? Começa a chorar, angustiada. Não é momento de fraqueza, tá, gente? Não é. É o seu corpo, é a sua mente dizendo que você está sobrecarregada nessa relação. E ah lá, Thaís. Oi, Thaís. Beijo. Verdade, né, Thaís? Então, assim, você está sobrecarregada nessa relação. E você precisa de cuidado também. Às vezes tem mãe, tô falando de banho, né? Entra no banho correndo, toma um banho correndo para arrumar as coisas do filho, para ajeitar. Gente, vamos dividir essas tarefas. Vamos nos relacionar de outra maneira com esses filhos. Muitas vezes a gente nem tenta pedir para eles ajudarem a gente em algumas coisas, porque assim, nem vai adiantar, eles não vão aceitar, eles não vão querer fazer, ou vai dar briga. Mas você tentou de outra maneira? Às vezes a gente também não tenta mudar a nossa estratégia. Pode ser que com aquela estratégia não esteja dando certo, vamos tentar de outra maneira. Daí a mãe ali, ela coloca, né? Eu estou perdendo o meu filho. Não, não, essa mãe não está perdendo o seu filho. Na verdade, ela está tentando ajudar. Eu classificaria essa mãe na enquete que eu acabei de mostrar para vocês, né? Faço o que eu posso. Essa mãe está dando o máximo que ela consegue. Só que a gente pode mais. E a gente pode mais de uma maneira que nós, nessa relação, não estejamos tão sobrecarregadas como essa mãe. Porque o que ela está fazendo? Ela está tentando fazer com que esse filho entenda coisas que são boas para ela, coisas que são importantes para ela, mas que ela não está sabendo levar. Aí o que acontece? Embates, silêncios e distanciamento. Eu não sei o que é pior. Se é embate, que é aquela briga, que daí a mãe quer falar mais alto, o filho quer falar mais alto, e a coisa chega num estágio que não tem mais o que fazer, né? Aí acabou o respeito, né? O filho e a mãe ali se degladiando é bem complexo quando chega nesse ponto.
Os silêncios, né? Quando você vai conversar com um adolescente e ele está com o celular e você fala com ele, principalmente quando sai da escola, a clássica pergunta, né? Como é que foi na aula hoje? Qual que é a resposta muitas vezes? Legal. Ou então assim, bom. Ou não responde nada, porque já caiu no silêncio eterno. E o distanciamento, né? A adolescência, gente, ela já é uma fase de afastamento dos pais, né? E esse afastamento acontece de uma maneira muito natural, porque os filhos, eles se percebem, assim, vou falar um pouquinho da teoria, tá? Mas vou falar rapidinho para não ficar chato. O adolescente, eu sou da psicanálise, quem me conhece já sabe, quem não conhece, né, eu trabalho com a psicanálise, que é baseada em Freud, mas eu trabalho com Winnicott e Melanie Klein, são dois autores que lidam mais com a infância e adolescência, o Freud não era tanto da infância, trabalhou sim, com alguns casos, mas é mais o Winnicott e Melanie Klein que eu me aprofundo para entender mais essas questões. Então, mas o que acontece com esse adolescente? Ele tem, dentro dessa leitura da psicanálise, os lutos, a gente chama de lutos, que é o luto da infância perdida e o luto dos pais, né? Aqueles pais da infância. Então faz muito sentido isso, gente. Eu posso até um dia, se vocês quiserem, fazer uma live para a gente falar só sobre o adolescente. Eu tenho livros muito bons, materiais muito legais. A gente pode uma hora falar a respeito. Deixem nos comentários aqui quem está assistindo e quem for assistir depois a live gravada, se acham que é um assunto legal. Mas aí eles têm os lutos, é o luto da infância, que é o corpo da infância. O adolescente, ele não tem mais aquele corpo da infância, ele começou a crescer e é pelo para tudo quanto é lado, e a sudorese aumenta, e são coisas que acontecem no corpo dele que ele não dá conta. E o luto dos pais. Esse pai da infância, que era aquele pai que brincava, era aquele pai que tinha uma maneira, uma abordagem de lidar com aquele filho diferente, hoje, na adolescência, também se distancia um pouco daquele filho. Porque para os pais não deixa de ser um luto também daquele filho que era criança e agora cresceu e não sabe lidar com aquilo. Por que luto? Porque é uma fase que ficou para trás e a gente não está sabendo lidar, né? Então, daí o adolescente, nesse momento, ele se distancia, mas isso não significa uma perda para essa mãe que perguntou, né? Eu estou ali na resposta dessa pergunta ainda. Não é uma perda, mas sim uma transformação dessa relação. E só que aí os dois personagens, dois, três, eu vou falar dois, um pais, né? Mãe, pai, e o outro adolescente não estão sabendo lidar. Então, o que eu deixo para essa questão, que eu acho que é a prioridade que eu daria como resposta para essa questão? Que a mãe, o pai, o responsável tem que estar ali sempre, firme, presente e disponível. Nossa, Alessandra, então a gente está sempre ali disponível para o filho? Tem, gente, tem. Porque nós somos os adultos dessa relação. Isso eu falo para toda pessoa que conversa comigo em relação a isso. Os filhos precisam saber, gente, que mesmo que eles estão se distanciando dos adultos, da mãe, do pai, quando eles quiserem voltar, eles têm um lugar seguro. E o lugar seguro é ali, com você. Então, assim, por isso que a gente não pode desistir nunca, né? Tá sempre ali tentando fazer com que ele entenda da melhor maneira. Mais para frente eu vou dar mais exemplos, tá? Mas que ele saiba, tem que ser claro para o adolescente. Filho, filha, tudo bem, você não está concordando com o que a mamãe está falando agora, você não está entendendo, talvez, o que eu estou falando agora, ou eu não estou sabendo falar para você, por que não dizer isso, né? Ok, eu não estou sabendo falar da maneira que talvez você possa entender, mas saiba que sempre você terá esse lugar seguro com a mamãe aqui na nossa casa. Então ele tem que ter essa confiança em saber que o lugar seguro está ali. Ele pode ter momentos de rebeldia, às vezes vai acontecer, mas a hora que ele entender, porque chega uma hora que cai a ficha, né? Ele vai falar, opa,
não era aqui que eu deveria estar, não é com essa pessoa que eu deveria tentar saber isso que eu quero saber sobre sexualidade ou qualquer outras coisas, né? Hoje tem muitos assuntos que às vezes os pais têm um pouco de medo de abordar sexualidade, questões de droga, de gênero, enfim, tem muitos assuntos que a gente tem sim que se preparar para abordar eles com os nossos filhos, né? É importante, gente, a gente tem que se preparar para isso sim. Se não consegue, busca a ajuda de um profissional, ou para ele te orientar, ou para que esse profissional possa conversar com o seu filho, conversar com a sua filha, tá? Então, em relação a essa pergunta, eu acho que é isso. Aí teria uma outra pergunta bem interessante também que eu recebi no direct. Ah lá, testado e aprovado, porque esse eu também já fiz. Essa tem selo também. Selo Alessandra, testado e aprovado. Então, assim, a mãe colocou essa pergunta: olha, eu não sei se cobro, se largo ou se converso. Ela pôs bem assim. Na verdade, é uma mãe que eu acabei estabelecendo um diálogo com ela no direct. Fiquem bem à vontade em mandar para mim, gente, que às vezes o que eu puder ajudar, eu vou tentando ali no direct, né? Mas aí a gente conversou um pouquinho. Mas então, não sei se cobro, se largo, se converso, o que eu faço, Alessandra? Pelo amor de Deus, me ajude, né? Assim, o que eu posso dizer? Muitas vezes, nós como mães, a gente cria muitas regras e regras existem. Não estou aqui para dizer que não devem existir. As regras são importantes, mesmo porque depois na sociedade nossos filhos vão lidar com todas elas, né? E às vezes regras duras. Que em casa ainda a gente consegue amaciar um pouquinho, mas na sociedade, no trabalho, outros lugares que ele for frequentar quando for adulto, as regras são realmente duras. Mas a gente tem que ensiná-los também a conseguir entender que essas regras são possíveis, só que na fase da adolescência, o menino, a menina, eles ainda estão muito assim resistentes a algumas regras. É aquela coisa assim, ai, minha mãe não sabe nada, meu pai não sabe nada, eu que sei, ele não entende nada de computador, eu que entendo, ele não sabe desses jogos, eu que sei. Aqui que tem eu jogar um jogo desse, que tem violência, eu não vou sair matando gente num shopping, mas a questão não é só essa, né? Nós, como adultos, sabemos que é muito além disso daí. Mas o adolescente não tem esse. Lembra o repertório que eu falei ali atrás? Então, o que a gente tem que fazer com ele? Ao invés de estabelecer as regras e impor essas regras, né, de uma maneira muito assim, agressiva com o filho, você vai, você não vai, pronto, acabou, porque eu mando, acabou a história. É também estabelecer e criar acordos com eles. Tem coisas que são possíveis e tem coisas que não são. Eu vou dar a minha experiência, né? Eu vou colocar aqui. Na minha casa, com as minhas filhas, elas sabem que existem coisas que a gente pode até levar em consideração o que elas têm como um argumento para mudar aquilo que estava estabelecido. Mas tem coisas que não tem discussão, né? Então tem coisas que tem que fazer. Então vou dar um exemplo assim, catequese. As minhas filhas fizeram catequese. Chega uma fase da vida que eles não querem ir para catequese, mas dentro daquilo que é a cultura, que é a minha vida, que é a minha religião, tem que terminar aquela fase da catequese. Então isso é uma coisa que não tem como dizer assim, ah, não quero mais. Não, gente, a gente tem que terminar uma fase. É igual ir para a escola, a gente tem que ir para a escola todos os dias. Ah, não quero mais ir para a escola. Não, não dá para não ir para a escola, né? Vamos terminar. Então, coisas que são possíveis da gente mudar e coisas que não são possíveis. Se a criança está fazendo um curso de pintura lá e não era o que ela queria, será que eu preciso forçar meu filho a fazer aquele curso? Será que não dá para entrar num acordo? Agora, da escola, não dá para sair da escola e não ir mais. E coisas mais simples também dentro de casa, né? O próprio horário de celular. Se você. Hoje tá. Eu recebo muitas mesmo questões relacionadas ao uso de telas. Já atendi pacientes com o uso abusivo de telas, né? Criança, inclusive. Então, assim,
Isso é uma coisa que dá para se negociar. Ah, mas como? Porque eles não aceitam. É você combinar junto com o seu filho. Vamos combinar junto. Você acredita que ficando no celular o dia todo, você vai conseguir render bem na escola como deveria? É, porque se você não render bem, e estabelecendo com eles as consequências para isso. Então, se você fica o dia todo na escola, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir lidar com aquele conteúdo, daí você não vai conseguir bem na prova, daí não indo bem na prova, vai chegar na hora lá que você vai fazer a prova, vai ficar de recuperação. Aí você vai reclamar que você não queria ficar de recuperação porque você já queria estar de férias. Mas você, na hora que poderia ter deixado o celular um pouquinho sem uso e estudar, você não fez isso. É cansativo? Um pouco. É um pouco cansativo. Assim, é muito mais fácil dizer não e acabou. Mas será que o resultado depois vai ser um bom resultado? Será que eu, como mãe, não vou ficar frustrada? Será que eu vou me distanciar do meu filho? Então, são muitas perguntas que acabam ficando na nossa cabeça e você vai pagar para ver, né? Eu estou vendo a participação ali, tem a minha mãe participando ali, mãe é mãe, né, gente? Olha lá, minha mãe está ali, muito bom. E a minha filha colocou também que está participando. Ah, reclamo, mas vou. É bem isso daí, reclama, mas vai, né? Porque sabe que é uma coisa, né, que não é discutível. Aquilo tem que ser feito e acabou, né? Não tem discussão. Então, assim, quando a mãe ela tenta dialogar com o filho, coloca ele para pensar, pode ser que muitas vezes, gente, na primeira vez não vai ser tão fácil, na segunda também não. Mas água mole em pedra dura, né? Você vai conseguir fazer com que esse filho perceba que você está tentando ir por outro caminho que não só aquele de impor, né? Tente uma vez, eu vou desafiar você. Na próxima vez que o seu filho vier com alguma situação ou tiver alguma coisa que você percebe que você vai ter que entrar com uma imposição, vai ter que se desgastar, vai ter que fazer aquela cobrança excessiva em relação àquilo, banho, estudo, são os clássicos, né? É banho, estudo, acordar cedo ou dormir cedo para no outro dia acordar cedo para ir para a escola. Esses três são clássicos, que eu sei que acontece aí a torta direita, né? Não largar mão daquilo, né? Tipo, não quero nem saber, deixa para lá, ou exigir, né? Você vai porque eu mando e ponto final, nem tanto ao autoritarismo e nem tanto à permissividade, né? É o equilíbrio. Você vai mostrando para o seu filho que quem está conduzindo a situação é você. E o adolescente precisa, tá? Essa história que adolescente é independente, essa história que adolescente não precisa de adulto cuidando dele, que eles conseguem se virar, não é verdade. Inclusive, adolescente gosta sim de carinho, adolescente gosta de abraço, de relação afetiva, tá? Pronto, falei, tô leve. Então, assim, essa história de deixar o adolescente para lá porque ele não gosta do contato. Não, gente, o adolescente gosta, tá? Lógico, não dá para ser invasivo, enjoativo, né? Porque também ele tem o limite dele, né? Vamos saber qual é o limite. Cada mãe sabe qual é o limite do seu filho. Então, assim, nessa questão, né, do eu não sei se cobro, se largo ou converso, é o equilíbrio, gente. Em muitos momentos, você tem que cobrar sim, né? Em alguns, deixa para lá um pouquinho, respira, não vai para o confronto. O largar que eu digo não é nem lá largar, entregar para Deus, mas é assim, respira naquele momento, deixa que ele também respire, né? Depois conversa. Né? Na minha casa com as minhas filhas, a gente sempre tem, elas já sabem, às vezes elas pisam na bola e eu falo assim, olha, nesse momento eu não quero conversar. Me respeite o meu momento, eu não quero conversar, depois a gente volta a conversar. E sabe, gente, em algumas vezes
gerou um bom resultado, né? É, elas até falam que acho que é pior que apanhar, porque as minhas filhas, a gente na nossa família, a gente estabeleceu sempre que nunca iríamos bater nas nossas filhas, né? Sempre por meio do diálogo. E só que essa questão do deixa o meu tempo, respeita o meu tempo, eu não quero conversa agora. Na hora que eu estiver mais calma, que você estiver mais calma, a gente volta a conversar, né? E sempre deu certo. Que aí você volta calma. É aquela coisa que eu falei ali para vocês, seja prioridade nesse momento, mãe. Nesse momento você está nervosa, você vai extrapolar o meio de campo. Então assim, e você pode falar coisas que depois você se arrependa. Então para. Olha o semáforo, né? Eu ensino os meus pacientes a usar o semáforo, que é pare, respira, pensa o que você vai fazer, depois você vai em frente, tá? Então, assim, fica essa dica em relação a essa pergunta também, tá? Já fiz assim, já orientei mães assim, então, selo de testado e aprovado. Aqui agora eu vou colocar as perguntas da caixa de perguntas que eu coloquei essa semana e vieram perguntas muito interessantes que eu achei, sim, que vale a pena a gente bater um papo aqui. Então, essa foi uma das perguntas, vieram outras, tá? Não dava para eu selecionar todas, mas eu peguei 4 que eu acredito que são as mais, assim, mais legais que dá pra gente poder. Eu tô arrumando minha bagunça aqui, senão eu me perco também, viu, gente? É tanta coisa. Tá. Eu sempre tenho algumas colinhas, porque senão eu me perco, né? É muita coisa para falar. Então tá lá. Ó, eu e meu marido não conseguimos conversar com os nossos filhos. Sempre brigamos. Gente, o que eu vou falar aqui? Se, se a mulher, né? Se o casal não está conseguindo conversar porque eles brigam, se eles estão sempre brigando em relação a isso, como é que eles vão dialogar com os filhos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso falar, né, para esse casal ou para outros casais que possam escutar o que eu estou falando aqui para vocês agora, é o diálogo primeiro entre vocês, né? Vocês têm que conseguir estabelecer qual é a maneira que vocês acham que vão educar esses filhos de vocês, né? É, no meu caso, é o que eu acabei de falar, né? A gente sempre conversou muito e sempre antes de falar alguma coisa para os nossos filhos, a gente conversava primeiro, né? Ou se ia decidir alguma coisa, sempre assim, vou conversar com seu pai, vou conversar com a sua mãe, quando era alguma coisa muito importante que não desse para decidir, ou se você já conhece o jeito, né, de vocês de educar os filhos, você mesmo já responde sim ou não, né? Porque brigar na frente dos filhos, gente, não. Não, isso não pode. Vocês têm que resolver o problema de vocês entre vocês. E porque senão os filhos ficam confusos, né? Se vocês não entram num acordo em relação à educação deles, e aí acaba que um é muito permissivo e o outro é muito autoritário, a criança ou o adolescente, eles vão correr para aquele lado que eles veem que eles têm um benefício maior. E daí fica tudo muito confuso. E daí aquele que talvez seja mais autoritário acaba ficando frustrado, porque daí o outro libera e acaba passando por cima de uma autoridade, que é diferente de autoritarismo, tá? Autoritarismo e autoridade são completamente diferentes. O ter autoridade como mãe é você conseguir estabelecer uma relação com seu filho de diálogo e respeito. E ele vai te respeitar naquilo que você falar. Onde o não terá som de não, mas você não está falando não só porque você acha que é não e acabou. Ele vai entender o que significa aquele não. Agora, o autoritarismo é não, acabou, você não tem que saber, porque eu mando e pronto. Aí não funciona.
chega uma hora que isso lá na frente não vai dar mais certo, porque esse adolescente está crescendo, daqui a pouco vira um adulto, aí você realmente se distancia, porque o vínculo fica totalmente, fica meio fragmentado, sabe? Então, assim, o que eu falo para essa mãe, né, que colocou para mim? Estabelecer, primeiramente, a maneira que vocês querem educar esses filhos, né? Para que vocês possam chegar num acordo, e chegando nesse acordo, daí cumprir com esse acordo de vocês e conseguir fazer da melhor maneira, né? Tá, vamos lá. Mais uma, senão eu fico aqui falando, gente. Eu adoro falar. Aqui, ó, esse aqui. Sou adolescente e meus pais não me dão privacidade. Como converso com eles? Ai, que graça, né? Adolescente adora privacidade, gente. Eles precisam, tá? Como nós também precisamos de privacidade. Mas o que tem que ficar muito claro, tanto para o adolescente quanto para a mãe, né? O respeito nessa questão da privacidade também. O adolescente tem que entender, eu estou falando para você, adolescente, que me mandou essa pergunta, vai que você assiste a live, né? Os pais, na maioria das vezes, eles têm medo dessa privacidade, do filho ficar no quarto, porque eles querem cuidar, né? Eles querem proteger. Então, o adolescente tem que entender que às vezes os pais não permitem por segurança dos filhos. Então, aí vem o diálogo novamente. Se você estabelece um diálogo com o seu filho, você conhece o jogo que ele joga, você sabe o que ele faz no computador, no celular. Ele consegue perceber que ele pode falar abertamente com você o que ele está fazendo no celular. Ele não precisa esconder de você. Privacidade não é você mentir, você ficar ali no seu quarto mentindo e omitindo coisas. Privacidade é você realmente ter um momento seu. Todo mundo precisa disso. Mas sabendo que você está seguro. O adolescente tem que estar seguro nessa privacidade dele. Ele tem que saber que naquele momento de privacidade, se acontecer alguma coisa ali no computador, se acontecer alguma coisa ali no celular que possa tirar essa segurança dele, possa colocá-lo em risco, ele vai confiar nessa mãe, e daí o que vai acontecer? Confiando nessa mãe, ele vai chegar e falar: olha, mãe, aconteceu alguma coisa aqui. Olha lá, tem alguém comentando alguma coisa que os pais podem ter medo de deixar os filhos sozinhos nessa fase, de perder os filhos, mas eles têm que entender também que os adolescentes querem ter um tempinho só também. É muito bem, verdade, concordo com você, com certeza é adolescente que está participando. Que legal, fico muito feliz que tem adolescente participando aqui. Vocês são muito importantes para nós mães, a gente tem que saber como lidar com vocês. E é verdade, os pais têm medo sim, e os filhos precisam desse tempo, como foi falado aqui nos comentários. Obrigada pelo seu comentário, viu? Adorei. Só que, se você tem um relacionamento legal com seu filho, se você conversa com seu filho, o filho vai dizer assim, ou a filha: mãe, vou lá no quarto jogar o tal jogo, vou dormir, vou ler um livro, ou só estou no quarto. Se você tem uma relação legal com a sua filha, você nem fica tão preocupado, ou você não tem medo. Eu estou com os meus divertidamente aqui, ó, que eu uso com as crianças, não precisa nem ter medo, ó. Olha ele aqui. Se a relação tá boa com o filho, o medo não fica tão grande assim, né? A gente tem que confiar neles. Lá em casa a gente sempre fala para as nossas filhas, né? Confiança você tem 100%. Se começa a perder, aí começa a reduzir esse percentual, aí eu não vou poder mais acreditar que você está fazendo aquilo que eu confiei em você. Tudo é diálogo. Você estabelecendo esse diálogo, você conversando, você falando para o seu filho o que você acredita, o que você pensa, ele também pode falar para você. Criar pontes, gente. Criar pontes. Não é abismo, são pontes, tá? Vamos para a próxima. Próxima. Tá. Às vezes me sinto errando como mãe na criação dos meus filhos. O que faço? A gente já falou algumas coisas em relação a isso, né?
A questão da gente achar que está errando é porque a gente não conhece, em alguns momentos, algumas estratégias. Eu vou passar aqui no finalzinho para vocês algumas estratégias. Hoje eu vou passar algumas estratégias, vou passar um livro também bem legal. Então, existem maneiras da gente melhorar essa relação com os nossos filhos, tá? Não dá para falar assim, ah, eu faço isso, não tem como, vai ser assim, ele vai crescer assim. Aí eu já ouvi tantas mães falando, ai gente, me dói o coração, sabia? De verdade. Mães que falam assim, ah, eu sou assim, não vou mudar. Gente, de verdade, até doído que eu vou falar para você. Mas comigo é assim, se ela não entender ou se ela não quiser, eu quebro os dentes. Ai, coisa horrorosa de falar. Coisa horrível. Chega me faz até mal. Mas tem gente assim, tá? Mas tem formas de resolver sem ser achando que você está errando a todo momento. Até pode errar, mas vamos consertar. Tem mais uma totalmente assim. Como os nossos pais também precisam dos momentos deles. É totalmente necessário para balancear a relação entre pais e filhos. Ai, que gracinha, Aurora. É isso mesmo. É isso mesmo. Os pais também precisam de momentos de privacidade, né? Todo mundo precisa. Um momento para você mesmo, né? É o que eu acabei de falar lá atrás, né? A mãe precisa ser prioridade para ela mesma, senão ela não vai saber cuidar e nem vai conseguir cuidar dos filhos. E o pai também, né? Só que o pai, muitas vezes, ele vai jogar bola, ele vai numa reunião de trabalho e acaba saindo para beber, ou tem um churrasquinho, tem umas coisas que os pais fazem. As mães, parece, é um pouco diferente. Tem mães que se isolam na casa delas e acham que não podem fazer, se sentem culpadas de jogar um esporte que elas gostam, né? Hoje está tão na moda beach tênis, eu vejo muitas mulheres fazendo, né? Ou jogar vôlei, ou fazer uma caminhada, ou ir tomar um café com algumas amigas. Gente, pode fazer isso, tá? Não está proibido, não. A gente pode e deve fazer, né? Tá, vamos para a próxima e a última pergunta. Pera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. Olha só, essa eu deixei para o final, que é bem para encerrar mesmo as perguntas. Ó. Quais sinais de alerta devemos observar nos nossos filhos? Gente, como eu falei anteriormente, a comunicação, né? Que os filhos se comunicam por comportamentos, tem sinais de alerta, sim. E a gente tem que estar atento para esses sinais de alerta, que são sinais que muitas vezes a gente não observa porque a gente pensa assim: não, meu filho nunca fará isso, a minha filha nunca fará isso, mas pode fazer. A gente não sabe o que pode estar passando na cabeça daquela criança, daquela adolescente, daquele adolescente. Eu na clínica, eu atendo crianças que tem alguns pensamentos intrusivos que vocês não imaginam, gente. Criança. Que dirá adolescente que tem um repertório maior e uma cobrança muito grande. Porque a coisa vai aumentando, a cobrança vai aumentando, né? É vestibular, é vida profissional, é namoro, são tantas coisas assim que vão sendo, vão aparecendo na vida desse adolescente que ele acaba se sentindo para que eu sirvo nesse mundo, né? O que eu estou fazendo aqui? Em busca de uma identidade. Então, eles dão sinais, sim, tá? Assim, tem alguns sinais que às vezes os pais não percebem. Se, vamos supor, o filho, a filha que está passando por um momento de ou depressão, ou alguma coisa que está acontecendo na escola. É, assim, o uso absurdamente exagerado de roupas de frio na época de calor, né? Alguma coisa seu filho está tentando esconder, gente. Então, assim, lógico, não é arrancar o moletom do filho e fazer com que ele tire de uma forma abusiva, né? E, mas é assim, conversando com o seu filho. Está acontecendo alguma coisa? E se você vê que você não dá conta dessa conversa, procura um profissional, gente. Os profissionais estão aí para isso. Eles existem para isso. Alguns sinais são dentro da escola,
A escola muitas vezes chama os pais e os pais falam assim, é frescura daquela professora, ou é exagero daquela professora, ou o outro aluno que é o problema, e muitas vezes não é o outro, gente, é o meu. Então a gente tem que conversar com os nossos filhos para tentar entender qual é o problema, o que está acontecendo. Ó, mais um comentário ali. É muito triste essa solidão das mães. Elas, às vezes, sacrificam seu bem-estar, o autocuidado para cuidar dos filhos quando não tem tanto apoio do marido. Isso é complicado também, né? Acontece muito de mães sozinhas, né? Mães sozinhas na criação dos filhos, né? Onde eu já vi, né, situação assim, da mãe, o filho está jogando muito jogos que não são jogos apropriados, às vezes jogo assim 18 anos a mais, e o filho tem 12, 13, está lá jogando um jogo 18 mais, que são jogos que têm coisas bem perigosas. A mãe está tentando fazer com que o marido entenda, mas o marido está lá jogando com o filho e fala, não, bobagem, isso aqui não vai acontecer nada com ele, né? Quem garante, né, gente? Como é que a gente vai pagar essa conta lá na frente depois, né? Como é que vai ficar isso lá na frente? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então sinais, gente, são muitos os sinais. Eu posso depois até fazer uma postagem, vou até escrever isso, né? Deixar essa pergunta aqui, ó, sinais de alerta. Eu posso criar um carrossel, alguma coisa depois para ajudar vocês nesse sentido, porque são vários os sinais e muitas vezes a gente não percebe e em algumas situações é até perigoso, né? Mas a gente tem que ficar muito atento. Mas se você estiver na live ou assistir depois e quiser conversar comigo, vem no direct, quem sabe eu consigo ajudar, tá? Bom, as perguntas eram essas e eu tenho aqui algumas coisas ainda para vocês, que é o quê? Dicas, né? A primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês é de um livro, é um livro muito legal. Vou tirar eu daqui, peraí, deixa eu me pôr para baixo, que é para não atrapalhar. Tá. Esse livro aí se chama A Geração do Quarto. Quem escreveu o livro foi o Hugo Monteiro Ferreira. Quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Esse livro é genial. Eu tenho ele físico e eu tenho ele em PDF. Eu recomendo, eu sempre passo para os pais de adolescente, principalmente, ou crianças que estão indo para a puberdade, né? É um livro bem interessante, porque é uma pesquisa que ele fez e nesse livro tem o depoimento dos adolescentes. Então, são os adolescentes falando o porquê que eles estão no quarto, o que leva eles a ficar nesse quarto. Muitas vezes é porque o contato em família não tá legal, gente. O contato na sala com a família tá péssimo. Olha só, tem até depoimentos assim no livro. O filho no quarto, porque se ele tá na sala com os pais, tá cada um no seu celular. Não tem diálogo, não tem conversa, né? Ou ele está se colocando no quarto, porque isso pode ser um sinal também, a pergunta anterior. Pode ser um sinal que ele está se isolando no quarto para fazer alguma coisa que você, enquanto mãe, na sua inocência, achando que um joguinho, às vezes, porque tem joguinhos, gente, que parecem inocentes, mas tem adultos lá dentro conversando com os nossos filhos e a gente nem imagina. E muitas vezes direcionando e induzindo comportamentos que são extremamente perigosos, né? Hoje nas redes sociais é bem exposto isso. Então a gente tem, eu também coloco sempre nos stories, eu coloco muito nos reels, né? Geralmente eu coloco nos reels quando eu vejo alguma coisa muito grave ou muito interessante, eu acabo publicando para as pessoas conhecerem essas situações, porque esse é um sinal também. Então esse é um livro muito legal. Eu super recomendo, já li várias vezes, ele é meio bíblia para mim, porque vai e volta, eu procuro lá para ler, para rever, né, o que aquele adolescente falou, enfim, é um livro bem bacana, eu super recomendo para vocês, tá? Geração do Quarto. Outra sugestão que eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês já ouviram falar dos livros caixa. Conhecem livros caixa? Na minha casa é bem usado, a gente usa bastante. Eu, como eu compro bastante para clínica, eu devo ter uns 15, mais ou menos, aqui. Então eu comecei com esse. Esse é o primeiro que ficou bem famoso, é o Puxa Conversa. Então, o Puxa Conversa, eu sempre recomendo para as famílias usarem.
Por quê? Às vezes você tá ali num domingo, né? Ao invés de dormir ou, sei lá, ficar no celular, pega um tempo, pega um joguinho desse, uma caixinha dessa, e começa a brincar em família. Junta a família e começa. Então, cada um puxa uma cartinha, e daí na cartinha vem, assim, questões. O puxa-conversa, esse daí, ele é bem genérico, né? Então, tem coisas, assim, de várias situações, desde coisa que você gosta de comer, até situações que podem levar, assim, as pessoas a algumas reflexões. Ele é muito legal. Tem uma pergunta, vamos ver se eu enxergo ali. Se você. O meu não está aqui, eu emprestei para uma mãe, mas eu tenho esse aqui também. Se você pudesse comer apenas 5 tipos de comida pelo resto da vida, quais seriam? Né? Aí a pessoa fala, é super descontraído. E é um momento de estar em família. Às vezes tem coisa que o seu filho faz ou gosta e que você nem sabe. Porque eles também mudam de gosto, eles mudam de atitude para algumas coisas, e é um momento para você ficar atento. Então, esse é o puxa-conversa, é o básico, é o primeiro, né? Aí tem esse outro aqui, ó, que também é um puxa-conversa, mas é o puxa-conversa da família, né? Esse daí é mais direcionado a assuntos de família. Então, esse daí dá para gerar boas reflexões, ele é bem legal. Então, nesse puxa-conversa, tem perguntas assim: o que você costuma e gosta de fazer com seus irmãos? Se você não tiver irmãos, fale como é ser filho único, né? Então, assim, lá, Mavi é minha filha, ó, que tá na live. Amo os momentos em família que incluímos o puxa-conversa. É isso mesmo, Maria Vitória, é bem gostoso, né? Então, são momentos que a gente se descontrai, tá junto, e ao mesmo tempo os filhos podem trazer alguma coisa, e naquele momento você pode ter uma visão de algo que você não tinha pensado, que você nunca tinha percebido, né? Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu tenho mais alguns aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Esse daqui, ó, eu uso muito na clínica, pensamentos e emoções. São cartinhas que é bem bonitinho. São cartinhas que aí você tira, né? A professora acha que eu, né? Aí a criança fala alguma coisa, né? Tenho raiva quando, olha só. Aí seu filho vai dizer, né? Tenho raiva quando meu pai não deixa eu jogar videogame. Pode estabelecer uma conversa aí. Outro que eu faço muito com eles aqui, ó, se eu fosse, eu seria. É bem divertido esse aqui também, porque eles se imaginam, né? E pra gente também, eu já joguei todos esses na minha casa com os meus filhos, com meu marido. Minha mãe participa também, minha mãe estava aí, eu vi que ela estava aí, escreveu muito bom, bonitinha. Ó, se eu fosse um sentimento, eu seria. Parece bobo, parece uma brincadeirinha, mas olha só. Aí o seu filho vai dizer: se eu fosse um sentimento, qual eu seria? Aí se ele disser ansiedade, você já vai, opa, né? Por que ele seria esse sentimento de ansiedade? O que está acontecendo com ele? Então a gente tem que estar sempre atento a essas questões. Esse daqui é um que geralmente eu recomendo para os pais. Eu gosto da disciplina positiva, eu gosto daquela situação deles de gentileza, firmeza com gentileza. Eu acho isso muito legal da disciplina positiva, né? A permissividade ou o autoritarismo, o equilíbrio. Eu gosto bastante. São estratégias para melhorar as habilidades de mães e pais. Então, vocês estão vendo como existem estratégias, é que muitas vezes a gente não sabe, ó. Olha só, errar é tão importante quanto o que decidimos fazer quando cometemos o erro. São os 3 R's da reparação, olha só. Então, são cartinhas que ensinam os pais, ajudam os pais a lidar com situações. Olha lá, acordos, ó. Nós não falamos sobre acordos? Olha ele aqui, ó, nas cartinhas da disciplina positiva, né? Agir sem palavras, enfim. Tem muitas cartinhas, são 52 estratégias, gente. É estratégia que não acaba mais, né? Então, assim, gente, é muito, muito, muito material que tem e não dá para eu ficar falando para vocês todos agora. Inclusive, encerrando, né? A gente já está encerrando, estamos acabando.
Eu estou criando um e-book, né? Estou terminando o e-book, vou colocar ainda essa semana, vai estar na minha bio, para vocês baixarem gratuitamente. Então, esse e-book vai ter mais estratégia, vai ter mais dicas para vocês compartilharem também com outras mães, né? Então, fiquem bem à vontade e fiquem bem à vontade para compartilhar, para convidar outras mães para começarem a me seguir. Eu pretendo fazer toda semana live, eu estou testando os horários. Essa primeira eu fiz nesse horário para ver como é que foi. Uma próxima eu farei de manhã, uma outra farei à noite. Eu estou achando que a noite vai ser melhor, né? Mas vamos ver o que fica melhor. Mas eu quero deixar para vocês, mães, uma mensagem. Mãe, você não está falhando. Não está falhando. Presta bem atenção. Você está aprendendo a ser mãe de um filho ou de uma filha que também está aprendendo a se tornar alguém novo. Então, assim, não é falha, gente. É um processo. Você está passando por um processo com um filho que também está passando por um processo de desenvolvimento. Obrigada, Aurora. Te amo, filha. Oi, mãe, obrigada, obrigada. Então, assim, encerrando, eu gostaria de perguntar se essa live fez sentido para você. Se você acha que faz sentido, se você acha que o que eu coloquei te ajudou de alguma maneira, deixe nos comentários, coloque nos comentários para mim, para eu poder saber se faz sentido, se eu devo continuar. E quem não me segue, que está assistindo aí, por favor, comece a me seguir. Eu estou também no YouTube com Educaterapia. Educaterapia é a minha empresa, olha aqui, ó. Essa borboleta com os corações é a minha empresa há 15 anos, onde eu trabalho no segmento educacional, na clínica e também na era digital, né? Obrigada, Estela. Você gostou da live? Que bom, querida. Obrigada. Filha, também é outra filha. Obrigada. O pessoal tá aí parabenizando pela live. Estou muito feliz com a minha primeira live. Agora virão outras, se Deus quiser, tá? E eu quero agradecer muito a participação de todos vocês que estiveram aí, todos que passaram pela live, estiveram aqui comigo nesse momento. Estou muito feliz, muito realizada em poder estar aqui falando com você, mãe, uma parceira minha, porque eu também sou mãe. A minha primeira profissão, a mais importante, é ser mãe. E, como mãe, quero ajudar você, a outra mãe que está aí desse lado, a conseguir educar seu filho, educar sua filha de uma maneira mais leve, tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui comigo, foi um prazer imenso e acabamos por hoje. Um beijo, gente. Tchau, tchau.